Yahweh, soberano Pai Celestial. No poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo Bíblico. 1 Coríntios 7 verso 27. Aqui está um estudo bíblico sobre 1 Coríntios 7, 27, usando a Nova Bíblia Viva como referência, seguindo as diretrizes solicitadas. Introdução: 1 Coríntios 7 é um capítulo crucial que aborda questões complexas sobre casamento, celibato e divórcio, dentro do contexto da igreja primitiva de Corinto. Paulo responde às perguntas levantadas pelos coríntios, oferecendo orientação prática sobre como viver de forma santa e agradável a Deus em diferentes situações matrimoniais. O versículo 27, em particular, lida com a questão da permanência no estado em que alguém se encontra quando chamado por Deus, seja casado ou solteiro, e seu impacto na vida cristã. Contexto histórico. A igreja em Corinto enfrentava desafios únicos, incluindo um ambiente cultural permeado pela imoralidade sexual e uma crença iminente na volta de Cristo. Paulo, consciente dessas pressões, oferece conselhos práticos para ajudar os coríntios a viverem vidas que honrem a Deus em meio a essas dificuldades. A questão do casamento e do celibato não era apenas uma escolha pessoal, mas também uma questão de como melhor servir a Deus em um mundo que Paulo acreditava estar passando rapidamente. O capítulo explora a relação entre marido e mulher, a importância da fidelidade conjugal e a complexidade de casamentos com descrentes, refletindo as tensões da época. Além disso, é importante notar que o casamento naquela época era frequentemente arranjado, e as mulheres tinham pouca autonomia. Assim, as instruções de Paulo visavam proteger a dignidade e o bem-estar dos membros da igreja, tanto homens quanto mulheres. Interpretação: 1 Coríntios 7, 27, na Nova Bíblia Viva, aconselha, naturalmente, se você já estiver casado, não procure se separar. Mas se você é solteiro, então não procure esposa. Dentro de uma teologia protestante trinitária, entendemos que Paulo não está proibindo o casamento, mas sim oferecendo um conselho prático baseado em suas observações e no contexto imediato, versículos 26 e 28. Que são grandes perigos e outros problemas decorrentes do casamento na época. A ênfase é na dedicação total a Deus em tempos de aflição. Esta passagem não é uma regra absoluta para todos os cristãos em todas as épocas. Em vez disso, devemos interpretá-la à luz do chamado individual de cada pessoa. Deus pode usar tanto o casamento quanto o celibato para cumprir seus propósitos. Para alguns, o casamento pode ser um meio de santificação e testemunho do amor de Cristo, para outros, o celibato pode permitir uma maior dedicação ao serviço do reino. A chave é buscar a direção de Deus e viver de forma que o honre, seja no casamento ou na solteirice. A passagem ressalta, portanto, a importância da liberdade cristã dentro dos limites da sabedoria e do discernimento espiritual. O chamado de Deus, discernido em oração e aconselhamento, deve orientar a decisão de cada indivíduo. Veja as referências. Mateus 19 versos 10 ao 12, disseram-lhe os discípulos, se tal é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes respondeu, nem todos podem receber esta palavra, mas aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Este versículo destaca que a capacidade de viver celibatário é um dom de Deus.
Assim como Paulo, Jesus reconhece que o celibato não é para todos, mas para aqueles a quem Deus chama especificamente para essa vocação. Este entendimento ajuda a contextualizar o conselho de Paulo em 1 Coríntios 7, indicando que ele não está impondo o celibato, mas sim reconhecendo que ele pode ser benéfico em certas circunstâncias. Especialmente para aqueles que têm um chamado específico para ele. Gálatas 5 verso 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, sede, antes, servos uns dos outros, pelo amor. Este versículo ressalta o tema da liberdade cristã. Em 1 Coríntios 7, Paulo não está determinando se uma pessoa deve ou não casar, mas, em vez disso, está enfatizando a importância de usar a liberdade cristã para servir a Deus da melhor maneira possível. Assim como os Gálatas são instruídos a usar sua liberdade para amar e servir uns aos outros, os coríntios são incentivados a usar sua liberdade em relação ao casamento para se dedicarem a Deus, seja no casamento ou no celibato. Ambos os versículos sublinham que a liberdade cristã não é uma licença para a indulgência, mas um chamado à responsabilidade e ao serviço.